Você já parou para pensar na influência que as pessoas ao seu redor têm sobre você e os seus comportamentos? E qual será o nível de influência que você tem sobre as pessoas ao seu redor? Nós decidimos fazer um experimento e testar isso na prática, mas antes, vamos explicar alguns conceitos. O conceito de modelagem se dá por meio de reforços ou punições, ou seja, estimamos que irá diminuir e aumentar a probabilidade de ocorrência de uma determinada resposta no futuro. Portanto, temos 4 preceitos que determinam essa prática: um reforço positivo e negativo e ainda uma punição positiva e negativa. A ideia do reforço possui como característica principal o aumento de frequência de um determinado comportamento. Esse reforço pode ser positivo ou negativo. O reforço positivo tem por sua função adicionar um estímulo ao ambiente, isto é, uma recompensa pelo comportamento realizado. Agora vamos ao experimento. O objetivo desse experimento é verificar se reforçar algumas palavras faz com que elas apareçam mais vezes no discurso da pessoa. A primeira etapa é a linha de base. Aqui, queremos observar como a pessoa fala naturalmente, sem nenhuma interferência. Primeiro, fala seu nome. Ok, meu nome é Ana Júlia. Qual semestre você tá? Estou no primeiro semestre, escaloura. E você permite a gente usar a sua imagem? Permito. Você gravar? Sim, pode gravar. Então, beleza. O participante conversa livremente por cerca de 20 minutos, enquanto o entrevistador mantém uma postura totalmente neutra, sem elogios, sorrisos ou expressões de aprovação. O que você está achando da faculdade até agora? Eu tô gostando, mas é um pouco desafiador, eu acho. Desafiador por quê? Porque, ainda mais no meu caso, como eu vim de outra cidade, de uma cidade um pouco distante, assim, de certa forma, é um desafio, né? Porque a cidade nova, pegar ônibus, eu perdi vários ônibus até conseguir chegar nessa faculdade, e tá longe da família, então é uma dificuldade a mais, né? Sempre tem, ainda mais. Essa entrevista é gravada e depois analisada para identificarmos quais palavras aparecem com mais frequência. Distante, assim, de certa forma. Assim, alguns, mas assim, não... Assim, é um desafio, né? Porque a cidade viva, né? Positivo, né? Da vida, né? Tipo, eu agora, tô aqui, letrada. Tipo, eu falei, nossa, conteúdo, sabe? Fechado, sabe? De limitado, sabe? Pra mim, sabe? De me sentir, assim, com pessoas. Que, eu sou da sua namorada, enfim, de estar resultado, enfim, se emocionar. Na primeira análise, as expressões que Ana Júlia mais utilizou foram né, sabe, assim, tipo assim, massa e enfim. Na segunda etapa, acontece uma nova entrevista, também com a duração de aproximadamente 20 minutos. Ainda se sente sozinho, é um sentimento esquisito, tipo, Sim. Não tem ninguém que eu possa contar, tipo, tem, mas não é aquele contar. Tanto que eu acho, quando eu entrei, eu falei, nossa, eu acho que parece que as amizades de conquista são um pouco superficiais. véi! Eu senti muito com isso. Falei, nossa, tipo, porque com as minhas amigas de KST, a gente tem um grupo, a gente conversa todos os dias, a gente fala sobre absolutamente tudo, a gente tem umas conversas, tipo assim, babado, de ser muito íntimas. E aqui, eu não, pelo menos no que eu presenciei, tanto na faculdade, mas fora também, tipo, ouvindo conversas do pessoal, parece muito superficial, parece algo de, tipo... A diferença é que agora o entrevistador oferece reforço positivo sempre que o participante usa as palavras que foram selecionadas na análise da primeira conversa. Esses reforços podem ser sorrisos, expressões de interesse, pequenos elogios ou simplesmente aceno com a cabeça. Perceber que, tipo, estou aqui, já tá acabando, então acho que é interessante, tipo... A gente se aproximou. Até agora, tipo, foi tudo muito rápido. Então, tipo, é um artista que é aquilo, eu não sou fã, que é muito diferente. Tipo, os tambores, nossa, sentimento gostoso, tipo assim, pô, tá terminando. Sim. Mas eu lembro que, tipo assim, eu vou chorar que eu tô sensível. Algo, tipo assim, em grupo, né, mas de estar esse sentimento de, tipo assim, de querer continuar dando frutos pra cá. Ana foi isso, de, tipo assim, da gente falar, não, vamos se ajudar. Eu me encontrei, assim, sabe, foi muito interessante. Aí, uns grupos específicos, sabe, aí grupo Sim. Para sair, grupo pra parte fora da universidade, sabe? São pessoas que eu faria tudo por ele, sabe? Muito obcecada. Essa confiança é maior, sabe? De, tipo assim, acadêmico, enfim. Aí eu acho que esse sentimento tá presente, enfim. Ela é minha melhor amiga, enfim, a gente tem uma relação muito durosa, enfim, fiquei mal, ficou um tempão. Tá mal, enfim. Então acho que foi modificar com o curso que tá, enfim, por motivos... Na segunda análise, houve um aumento significativo no número de vezes que ela repetia as palavras conforme eram reforçadas. Mas com esse sentimento, tipo assim, de vontade de conhecer tudo, entendeu? Ah, que massa. Obrigado, velho. E é isso, obrigada a você, amigo. Tchau, gente. Oi, pessoal. É o seguinte, eu decidi dar algumas considerações sobre o experimento, sobre como foi fazer o experimento e sobre os resultados também, né? Sobre o que a gente achou nos resultados. Primeiras considerações, o experimento em si, né? Para fazer o experimento, a gente tinha que ser totalmente neutro, mas essa foi
a parte mais difícil, porque é muito difícil quando você tá conversando com uma pessoa, você não se expressar. Então você não podia sorrir, você não podia balançar a cabeça, você não podia, né, tocar na pessoa, você não podia fazer muitas expressões, que são coisas que a gente faz naturalmente quando a gente tá conversando, como eu tô fazendo aqui agora. E às vezes eu precisava intervir para fazer uma pergunta, porque, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta que ela só pudesse responder com sim ou não, não ia ser muito funcional para o experimento, que eu precisasse que ela falasse bastante. Então, quando eu achava que dava para ela falar mais, explorar mais um assunto, eu fazia perguntas mais específicas. Então, até para fazer as perguntas, a gente quer, né, se expressar mais e ter mais expressões, mas é mais difícil. Então, a parte mais difícil desse experimento, fica a dica para quem for fazer, né? Precisa fazer esse trabalho e tal, é fazer um ensaio antes com outra pessoa, só para ensaiar mesmo, de treinar suas expressões faciais, suas linguagens corporais, porque é muito difícil você tentar se controlar. Eu não sei como que a galera que faz entrevistas, os repórteres ou os experimentadores fazem para ficar neutro, mas é muito difícil ficar neutro. Eu tive muita dificuldade, tinha um momento que eu não queria nem olhar pra menina, porque se eu olhasse e ela tivesse expressão, eu ia acabar reforçando e tal. Assim, é quase impossível você ter uma conversa sem se expressar. Isso foi uma parte muito difícil pra mim. Sobre os resultados, né? Pra quem não sabe, o experimento a pessoa não pode saber como que ele funciona, né? A pessoa não sabe que a gente vai fazer uma segunda entrevista e a gente vai reforçar as palavras que a gente selecionou antes. Ela não sabe as palavras que a gente selecionou, ela não sabe como que funciona o experimento, ela não sabe que a gente vai reforçar na segunda experiência. A única coisa que a pessoa sabe é que a gente vai fazer uma entrevista com ela, que ela precisa falar. Essa é a única informação que a gente pode dar pra pessoa. Ela pode falar sobre o que ela quiser, mas a gente precisa gravar para analisar depois. Mas a gente não pode explicar o experimento, senão pode afetar, né, a forma que a pessoa vai falar, o que ela vai falar. Depois que eu gravei a segunda entrevista, quando eu já tava com os dados e tudo mais, o trabalho quase todo pronto, eu já poderia falar pra ela. E quando eu falei pra ela, eu perguntei, antes de falar pra ela, eu perguntei, qual entrevista você gostou mais? A primeira ou a segunda? Qual você gostou mais de falar? E ela falou que gostou mais da segunda, que foi a que eu tava reforçando, que eu tava interagindo mais, reforçando as palavras que a gente tinha selecionado. Então a gente pode pensar, né, na influência que as pessoas têm sobre a gente, sobre o que as pessoas acham da gente quando a gente tem uma conversa. As conversas em si são muito importantes, a forma que a gente se comunica com as pessoas, as expressões que a gente usa, a linguagem corporal, tudo isso influencia muito na qualidade das nossas relações e também na qualidade das conversas e como as pessoas percebem a gente, se ela gosta ou não da gente, se ela gosta ou não de conversar com a gente. E como a gente também, reforçando as conversas e usando a linguagem corporal, a gente também pode meio que moldar a conversa, ou manipular a conversa, ou moldar até as reações que a pessoa tem. Por exemplo, nesse experimento você pode também fazer o contrário. Punir algumas palavras que você quer que a pessoa pare de repetir. Então, se você faz cara feia, se você balança negativamente a cabeça, se você se afasta, assim, você pode diminuir as palavras que você tá, né, punindo, ou o comportamento que você tá punindo. E a gente tem essa influência. Algumas pessoas, claro, são mais influenciáveis do que outras, mas esse experimento é muito interessante. E ela gostou muito da segunda parte, que foi a parte que eu tava reforçando mais. Aí depois eu expliquei pra ela como que funcionava, o que acontecia. E ela adorou, falou que se sentiu o ratinho de Skinner, que se sentiu um ratinho daqueles experimentos. Mas, enfim, foi um experimento muito interessante. E é isso. Fica aí a reflexão, né, de como que a gente influencia as pessoas, que a gente influencia as pessoas ao nosso redor, as pessoas influenciam a gente. Isso pode ser de forma consciente ou não. Quando a gente tá conversando, a gente não fica o tempo todo pensando em influenciar as pessoas, pelo menos as pessoas normais, né, não ficam querendo manipular os outros. Mas até quando a gente não percebe, a gente é influenciado pelas pessoas e a gente influencia as pessoas querendo ou não, sabe? Enfim, é isso, as considerações. Espero que vocês tenham gostado da experiência, gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam do experimento, ou contribuam, né, para essa discussão. Enfim, é isso, galera. Tchau!